Uma superior, inferior, comum. Eu não vi você aí. Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez nós vamos falar sobre Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Sim, pessoal, nós vamos falar sobre Demon Slayer, né? Deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo aí com seus amigos, né? E vamos começar o vídeo. Eu vou falando logo meus personagens favoritos: Obanai, Tokito, Mitsuri, Zenitsu, Kokushibo e Genya. Vocês me entenderam? Já apareceu eles aí, viu? Né? Pessoal, né? Eu gosto muito do Obanai, sério. Ele é um dos meus primeiros favoritos. Eu vou te falar por quê. Mas antes, uma curiosidade. O nome da cobra dele, né? O nome da cobra dele de estimação é Kaburamaru. Mano, é Kaburamaru. Que aparece no anime e também em vídeos também. Mas também, pessoal, o passado do Obanai foi muito triste. Nossa, cara, a infância dele foi muito difícil. Primeiro, ele nasceu em uma família que só tinha mulheres, que elas davam seus recém-nascidos para uma unicobra, que em troca que esse unicobra dava era tesouros e riquezas em troca dos recém-nascidos. Mas depois, quando o Obanai nasceu, pessoal, ela abriu os olhos do Obanai, que eram cores diferentes, né? Que ele nasceu com uma coisa que esqueci, sério, Alzheimer, né? E depois, pessoal, ela deixou ele crescer mais um pouco para ser devorado. E quando ele fez 12 anos, ele finalmente saiu daquela cela. Sim, ele sempre ficava em uma cela, né? Mas depois, pessoal, quando ele saiu da cela pela primeira vez, ele se encontrou com o Unicobra. E esse Unicobra sempre ficava observando ele pela cela, sempre ficava rastejando, né? Olhando pelo negócio da cela. Quando ele viu o Unicobra e ele sabia que era ela quer dizer, né? Que tava sempre observando ele. E tinha essa impressão. Mas o Unicobra, né? Para deixar o Obanai mais parecido com ela ordenou as mulheres pegar uma coisa afiada, uma faca, e rasgar a boca dele para se parecer mais com ela. É porque ela meio que gostava do Obanai, meio que gostava. Eu não sei explicar. Não sei falar se gostava mesmo. Se gostava porque rasgou a boca do menino. Só se parecia mais com ela, né? Mas também, mano, o Kaburamaru, aquela cobra, ajudou ele a escapar da prisão. Ele sempre tentava uma maneira de escapar, né? Pra finalmente ser livre. Mas depois, quando a Unicobra, né, viu que ele escapou, ela matou todas as mulheres da família do Obanai. Depois foi atrás dele, mas quem salvou ele foi o pai do Rengoku, que era um Hashira aposentado. Mas naquela época ele não era aposentado. Mas eu acho que uma menina da família do Obanai ficou com muita raiva dele e queria que ele que morresse, não as outras mulheres. Mas, gente, também o Obanai nunca se apaixonou por uma mulher. Ele não tinha importância para as mulheres, né? Mas depois, quando apareceu a Mitsuri, a vida dele mudou. Ele ficou apaixonado pela Mitsuri porque ela era bonita.
e também muito amigável e fofa e doce. E também ele é uma estrela da serpente. Ele tem 5 estágios na respiração dele, pessoal. E também, mano, a espada dele é pra confundir os inimigos. Pra confundir. E também quando ele usa uma outra espada, sei lá, mano, uma outra espada, aquela espada parece que age como uma cobra. Fica umas curvas. A espada é reta, mas ele faz a espada dar curvas, igual uma cobra. E isso se tornou o Cachoeira da Serpente por causa disso aí. E por isso que ele usa aquela máscara na boca dele, porque rasgaram a boca dele. Mas sabe o Genya? Então, mano, na primeira vez que ele apareceu, que era na seleção final, todo mundo viu, né, ele e pensou que ele seria igual o Sanemi, que seria meio irritado, desgraçado. Eu odeio o Sanemi. Eu odeio ele. Ai, mano, eu te peguei o Sanemi bom, mano, sério. Mas depois, mano, na quarta temporada e na quinta, o Genya fica muito mais melhor. Ele é uma pessoa gentil, amigável e não muito raivoso, né, cara? Mas, mano, no passado dele, quando eles eram crianças, a mãe do Genya se tornou um Oni à noite. E também, né, os outros irmãos do Genya morreram, né? Me esqueci como eles morreram. Né? Me desculpe aí, pessoal, me esqueci como eles morreram. Mas, né, quem matou a mãe do Sanemi e do Genya foi o próprio Sanemi, que não protegeu os irmãos. Quando o Genya viu isso, chamou ele de assassino. Né? Mas depois daquilo, o Genya se tomou pela culpa, né? Ele jurou para si mesmo que quando ele ia ser um Hashira, ia pedir desculpas para o irmão. Mas, né, o Sanemi se tornou muito mais raivoso, né? Uma pessoa agressiva de se falar. Uma pessoa muito agressiva. Falando que nunca mais Hashira porque ele é um período fracassado. Não te entendo, não te entendo, não te entendo. E umas coisas que eu odeio o Sanemi. Primeiro, já feriu a Nezuko. Uma coisa que eu aprendi de Demon Slayer, mexeu com a Nezuko, mexeu com tudo Demon Slayer. Sério. Olha o estado da Daki. Quando ele mexeu com o Tanjiro e a Nezuko. Tá tudo pegando fogo. Pegou fogo. Desculpa aí, caso eu queria pegar uma parte, uma foto aí, mano, que ela tava toda estropilhada, amassada, né? Não entenderam? Né? Mas também, pessoal, ele machuca muito demais o Tanjiro. Nossa, mano. O Tanjiro deu uma cabeçada nele pra ele aprender pra não mexer com a Nezuko. Mas, sério, ele bate do Tanjiro demais. Até encher ele roxo. Eu acho que algumas pessoas não gostam muito do Manai porque ele, no treinamento dele, ele fica batendo no Tanjiro. Mas, o Sanemi, o cara deixou o Tanjiro mais roxo do que o papagaio. De finaço. Deixou. E também, nossa, cara. Ele quase cegou o Genya. Porque eu acho que o Sanemi falou que você deveria munir, né? E
O poder do Genya é devorar onis. Ele come onis, carne de onis. Respiração do Oni. Tô brincando. E quando o Sanem ia fazer isso nos olhos do Genya, o Tanjiro salvou ele a tempo. E nossa, cara, até sangrou aqui, mano. Parece que passou de raspão. E sangrou aqui, mano. E sabe os ataques do Sanem? Então, são literalmente o vento. Quando ele fere uma pessoa de raspão, é tipo um corte, mano. Parece que ele fez um corte na pessoa. Porque ele é o Hashira do vento. Viu, pessoal? Mas olha essa foto aqui. Olha. Vocês viram? Esses são os tops dos Hashiras que eu peguei no Google. E o Gyumei tá em primeiro lugar. O Shinobu tá em último lugar. Não me julguem porque eu peguei do Google. Eu peguei do Google. Julguem o Google. Não me julguem. Mas também, mano, uma coisa que ninguém vai aceitar. Que o Rengoku tá em sexto lugar. Ninguém vai aceitar. Mas também, né, se ele tivesse com a marca do caçador, ele ia pro segundo lugar. Que é o lugar do Sanem de primeira, ele já saiu o segundo, mano. Se tivesse a marca do caçador. Mas o Banai tá em quinto lugar. Tá em quinto lugar. Ah, mano. A Mitsuri também sofre. Porque, mano, no passado, todos os homens chamavam ela de monstro por causa da cor do cabelo dela, da força e também da fome dela. Do jeito que ela comia. Os homens falavam que ela comia igual um javali. Por causa do apetite dela. Vocês viram que o apetite dela é muito grande. Ela come demais. Né, pessoal? Ela come sem parar. Mas uma coisa, quando o Obanai, cara, pode sobreviver a 3 dias sem comer. Porque eles ficam muito enjoados das comidas, eu acho. Ou é outra coisa que esqueci. Mas quando ele vê o sorriso da Mitsuri comendo, né? A fome dele, eu acho que eu vi isso aí, né? Que a fome dele, o apetite dele aumenta. Mas também, cara, a Mitsuri já pintou o cabelo de preto pra sair com um homem que ela acreditava que ia se casar com ela. Mas eu acho que o homem falou umas coisas ali que outras pessoas verdadeiras, ou sei lá, né? Não sei depois o que aconteceu, mas quando a Shinobu resolveu ser o Hashira, ela queria que se casasse com um homem mais forte do que ela. Sim, ela queria se casar com um homem mais forte do que ela. E o Badai não gostava muito de mulheres, ele não era muito apaixonado por mulheres, mas quando conheceu a Mitsuri, ele se apaixonou por ela. Tanto sabe que de meias, sabe aquele par de meias lá? Que a Mitsuri sempre fica usando? Então, era presente do Badai. Ele até falou que se rasgar, ele dá outro par de meias, sem problemas. Mas quando eles morreram juntos, pessoal. Descanse em paz, Obanai, Kaburamaru e Mitsuri. Descanse em paz. Descanse em paz. Descanse em paz. Também, né, quando o corpo deles ser encontrados, eles vão ser enterrados juntos. E também eles reencarnam também de novo, mas dessa vez como um casal que trabalha numa padaria. E também o Gyumei reencarna como um babá de crianças aí, né? E o Tokito ele nasce de novo, né? Mas com seu irmão mais velho. Os dois são recém-nascidos, eles reencarnam. E o Tomioka reencarna com o Sabito, que eu também esqueci, mano. Sério, eu esqueci daquela menina. Eu só me lembro do Sabito, porque é o mais fácil.
menina, eu esqueci. Desculpa, pessoal. Né? Aquela segunda menina que treinou o Tanjiro no começo do anime. E o Rengoku reencarna como um estudante, né? Junto com o Tanjiro. Ele reencarna como estudante. Que eu esqueci o resto. E o Uzui, mano, reencarna como um vencedor de alguma coisa. E sim, ele morre de velhice. Uma coisa que vocês não perceberam no filme. As luzes vermelhas que aparecem significam os Hashiras que vão morrer. E as luzes amarelas significam os Hashiras que vão sobreviver. Quem sobreviveu foi o Uzui, Sanemi e Tomioka. O Uzui é o Hashira aposentado, que ele perdeu um olho e uma mão na batalha contra a Dark e o Gyutaro na terceira temporada. Né? Mas uma questão Rengoku, cara, é o Rengoku. Na segunda temporada ele morre. Por quê, mano? A gente reconheceu o cara direito. Nossa, cara, sério. Eu tô do Rengoku, mano. Eu só queria que ele ficasse mais no anime. Nosso querido Pilar das Chamas e também Hashira. Foi. Meu maldito a casa! A casa. Tá no filme? Então, imagina só. No filme lá, né? Se eu estivesse no filme, junto com o Tanjiro e o Tomioka, tendo uma casa, e depois quando a casa morre, sabe o que ela ia falar? Ia chegar assim no Muzan e falar: já era pra você, Muzan. A casa caiu. A casa caiu. Desculpem. Essa piada foi muito sem graça. Eu acho que foi uma bela de uma sem graça. A vocês. Mano, mas eu nem sei que... mais uma coisa. Rengoku poderia vencer a casa se ele tivesse a marca do caçador. Porque ia aumentar, né, a força dele, a velocidade e também a respiração das chamas ia aumentar. E assim, dá um fim numa casa. Rengoku, descanse em paz, família, descanse em paz. E a casa era o terceiro Lua Superior, o Lua Superior 3. Mas eu não sei quem é o mais maldito, o Doma ou a casa. Porque o Doma já matou a mãe do Inosuke e também a irmã da Shinobu. E também ele já criou o Gyutaro e a Daki. Assim, o Lua Superior 6. Né? Porque quando no passado, né? Quando a Daki tava todo pegando fogo, ela pegou fogo, né? E quem tava. E o Gyutaro tava segurando ela no colo. O Doma chegou, né? E deu sangue dele para eles. Mas conseguiram sobreviver. E eles viraram Luas Superiores por causa do sangue dele. Porque o Doma também é uma Lua Superior, por causa que o sangue dele era metade do Muzan. Muzan Kibutsuchi. Nem sei se eu falei o nome direito ou certo. O segundo nome. Nem sei se foi direito. Mas, né, eles beberam sangue e viraram Luas Superiores. Mas os sextos Luas Superiores. Mas... agora eu vou contar a história do Inosuke. Antes da mãe do Inosuke morrer, mano, ela colocou ele era um bebê, ela pegou ele, colocou nas montanhas, depois ela morreu pelo Doma, porque ela se apaixonou pelo Doma e descobriu que ele matava as mulheres aí. E depois, quando ela escondeu o Inosuke nas montanhas, ele foi cuidado por um grupo de javalis, uma família de javalis. Sabe aquela cabeça de javali dele? Então, é da mãe javali dele. É da mãe javali que cuidava do Inosuke.
pessoal. Depois que ela morreu, ele pegou a cabeça dela e colocou como máscara como uma lembrança. Ele ficou muito grato por todos os momentos que... vocês me entenderam, mano. E depois foi assim que surgiu o grande Inosuke. Peraí, uma coisa aqui. E foi assim que surgiu o grande Inosuke. Foi assim que surgiu o grande Inosuke Hajime. E também, cara, eu gosto demais do Inosuke porque ele também fala, né, mano? Ele dá apelidos para os outros. Tipo, a Daki chamou ela de Minhoca. Minhoca! Você já chamou a Daki de Minhoca. E também o Tanjiro de Tangerino. Tangerina. Tô brincando. Sério, Tangerina. E o Zenitsu. Zeniko. Eu acho que ele falou isso aí. Mas uma coisa que quando o Zenitsu, cara, no passado dele, ele tinha uns cabelos pretos, né? Mas quando um trovão, ele tava em cima de uma árvore, né? E quando um trovão caiu na árvore, quer dizer, o cabelo dele mudou de cor para amarelo e laranja. E também, mano, o mestre dele falou, aquele robozinho lá, o mestre dele falou que tinha um raio lá que caiu na cabeça dele, ele nunca tinha aprendido a expressão do trovão. E quando ele tá acordado, né, ele é um ratinho medroso, mas quando ele dorme e acorda, ele vira um deus. Ele voa. Respiração do trovão. Primeira forma. E voa! Sai matando demais. E nossa, cara, nossa. Ele já criou a 7ª respiração. No filme, ele cria a 7ª respiração quando ele tá na batalha contra o Kaigaku. Eu quase me esqueci o nome do Kaigaku. Ele já criou a respiração, a 7ª respiração do trovão para matar o Kaigaku. E a respiração do trovão só 6 respirações. E ele criou a 7ª. E também ele tá no nível Hashira. Ele já pode virar o Hashira do trovão já. Zenitsu é incrível. Mas também, pessoal, sabe o Kyubei? Ele é um dos mais poderosos Hashiras. O mais poderoso entre os Hashiras. Não, mais poderoso não. Mais forte. Porque mais poderoso não existe não. Mais forte. Porque tem aquele outro lá, mano. Aquele outro caçador de Hashira. Que foi o primeiro a ferir o Muzan. Que eu esqueci o nome do cara. Que tinha cabelo... Que era o mesmo cabelo do Kokushibo. Que eu esqueci o nome do cara. Mas também, mano, o Gilbert, a Hashira da Pedra, ele é muito resistente. Se ele fosse no lugar também do Rengoku, ele poderia ter matado a casa. E nossa, cara. E também ele morreu no filme como um verdadeiro herói. A construção caiu em cima dele. Eu acho que foi isso aqui. Altos da morte. E também ele se bateu de frente com o rei dos Onis, rapaz. Muzan Kibutsuji. Ele se bateu de frente. Ele pegou a arma dele. Tinha um monte de... Sabe o sangue do Muzan? Então, tinha um monte de negócio indo pra cima dele. Ele pegou a arma dele e bateu os negócios, cara. Sem dó. Ele estava olhando pra frente. Nossa, protegendo. Cara, é incrível. Sensacional.
Respeita. Ah, mano. E também, mano, o Tokito, o Hashira da névoa, tem 7 respirações da névoa, né? No mínimo, no máximo. E também é o quarto mais forte entre os Hashiras. Esse é o quarto mais forte. E também o passado dele é muito triste, porque a mãe dele morreu de uma febre, né? Ela tava com muito frio e morreu. Mas o pai dele também, mano, morreu por causa que ele tava tentando pegar umas ervas para a mãe do Tokito, que era ela, né? Mas ele acabou caindo de uma queda e morrendo, não conseguindo sobreviver. Depois, né, o Tokito começou a viver com seu irmão mais velho, que ele era meio durão, mas bem. Quando a esposa do mestre, que eu esqueci o nome, o mestre dos Hashiras lá, chegou e falou que eles vieram de descendentes que eram Hashiras, eu acho. O Tokito ficou muito animado, querendo ser um Hashira também, querendo proteger as pessoas. Mas o irmão dele lutou com ele falando que não consegue fazer nada, né? Mas depois disso, quando o Oni apareceu na casa deles e foi atacar, o Tokito, o irmão dele, sentou na frente e o braço do irmão dele foi arrancado, jogado pela parede, né? Mas depois disso, o Tokito sentiu uma raiva profunda e depois, né? A cena corta e ele matou um Oni. Em cima, ele rasgou todas as partes do Oni com um machado, eu acho. Ele rasgou todas as partes do Oni com um machado e deixou que o sol queimasse e fritasse ele. Churrasquinho de Oni. Pessoal, mas depois, mano, o irmão dele tava implorando pra ele sobrevivesse. Também ele tava falando, pelo amor de Deus, que ele não sobreviva, ele não merece isso. Eu só queria proteger as pessoas. Me leve no lugar dele. E depois, mano, ele se desculpou por tudo que ele fez, né? E, mano, isso foi muito épico. Sério, muito épico. Mano, ele desmaiou. Depois, quando ele reacordou, ele tava na casa do mestre dos Hashiras, né? Que lá ele foi treinado, cuidado e virado o Hashira da névoa. Nossa, cara. Tokito, seu passado é muito belo. E depois, mano, com o Tanjiro, ele mudou. Ele não tava tão... Como poderia falar? Ele não tava um pouco mais friozinho. Ele não tava um pouco mais friozinho. Antigamente ele era frio, né? Um pouco frio. Mas com o Tanjiro ele mudou, ele recuperou a consciência, né? Ele mudou. E também ele matou o quinto Lua Superior. Respeita! Enquanto o quinto Lua Superior mostrou a forma dele, né? E ele falou, só duas pessoas me viram assim. O Tokito. Caramba, pra galera, hein? Isso aí vai ficar na mente. Essa vai ficar na mente, isso aí vai ficar na mente. Ah, mano. Depois ver. É mais uma coisa, eu tô na 5ª temporada, né? Que é o 8º episódio, que é o último. E depois disso eu vou pro filme. Mas uma morte que eu não vou superar, que é a morte do Banana Mitsuri morrendo. Não vou superar, não vou superar. Já vi a morte da Shinobu. Sim, eu assisti quando eu tava na 1ª temporada, eu assisti quase todo o filme. Me desculpe, eu cometi um grande erro, mas eu tô reconsiderando. Não vou aguentar a morte dos Hashiras, viu? Então esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Falei coisas que eu posso falar aqui no vídeo, viu? Né?
e comenta perguntas aí pra eu responder em tipo de possível. Tchau, pessoal. Fui. Tchau. Agora, se você me deu licença, eu vou enfrentar ali o Muzan, o nosso querido, ou melhor, querido não, o famoso Michael Jackson dos animes. Pessoal, agora você vem, Muzan! Ai!